Bom, para fazer o cálculo da capacitância de um dispositivo, a gente vai ter que usar novamente a lei de Gauss do campo elétrico, né? Então veja que o fluxo elétrico é a integral de E escalar N dA, e isso, como a gente já tinha visto, é a carga interna dividido por ε0. Então, se a gente sabe que a diferença de potencial elétrico é a integral de menos E dL, então eu vou precisar usar a lei de Gauss para descobrir qual é o campo elétrico dentro daquela superfície e essa outra integral para calcular a diferença de potencial elétrico. Como carga é capacitância vezes o potencial elétrico, a gente pode extrair os valores de capacitância dos dispositivos, ok? Esse é o capacitor mais convencional que existe, é o capacitor de placas paralelas. Então aqui eu mostro cada etapa do cálculo. Primeiro, se eu sei que a distância entre os eletrodos é D e a área da placa é A, então a capacitância aqui entre esses dois eletrodos vai ser o quê? Via lei de Gauss, E escalar N dA, então E vai ser Q sobre ε0A, resolvendo essa integral aqui, porque a área é A, né? Então o dA é a área do eletrodo. A diferença de potencial é a integral de menos E dL, indo de I até F, indo de um eletrodo até o outro. Então, na verdade, vamos substituir E, né? Aqui vai dar E vezes D, né? Porque dL é simplesmente a distância D. E então, a capacitância, substituindo aqui, ó, vai dar ε0A sobre D. Veja que a capacitância, então, só depende de fatores geométricos do dispositivo. Ok? Esse é o cálculo do capacitor cilíndrico, também é um capacitor bastante utilizado. Ok? De novo, a gente usou a mesma estrutura de cálculo. O que mudou aqui é que agora a gente coloca uma superfície gaussiana no meio dos dois eletrodos. Eu considero esse como um eletrodo interno e esse como um eletrodo externo. Ok? E aí eu coloco uma superfície gaussiana no meio dos dois, tá? E faço isso tendo um valor L, mas poderia ser L maiúsculo também, não tem problema, tá? Então a área a ser integrada é a área de um cilindro, então 2πrl. Substituindo os valores, veja que aqui a gente vai ter um fator 1 sobre R, então quando a gente fizer essa integral do E menos E dr, vai ser dr sobre R, então isso vai dar o Ln de R2 sobre R1, ok? Então a capacitância final vai ser uma função que depende, varia, né, com o Ln do raio maior sobre o raio menor, ok? Aqui o cabo coaxial, né? A gente pode ter também o capacitor esférico, tá certo? Fazendo a mesma analogia, eu coloquei uma superfície gaussiana entre as duas esferas e efetuei o cálculo, tá ok? Então, quando a gente faz a integral aqui, vai ter um fator dr sobre r ao quadrado, tá ok? Indo de A até B. Tá? Então, o cálculo da capacitância fica, então, demonstrado aqui, tá? Essa expressão. Ok? Já que o potencial entre os dois eletrodos esféricos é dado por essa expressão aqui. Ok? Essa é a capacitância de uma esfera isolada. Simplesmente pegar o resultado do capacitor esférico e colocar o eletrodo externo tendendo a infinito. Então, um capacitor esférico isolado, né, vai ter tipicamente essa capacitância aqui, ó, ok? Então, para efeitos práticos, se a gente usar um capacitor aí com um raio A tipicamente de alguns centímetros, isso vai dar uma capacitância de 1.1 vezes 10 a menos 10 farad, tá certo? Exposto ao ar atmosférico, tá ok?
Ok, então a gente pode retornar aqui ao uso de capacitores em circuitos. Para isso a gente faz associações, ok? Essas associações podem ser em série e em paralelo, assim como acontece com os resistores, ok? Capacitores em paralelo são mostrados aqui e do ponto de vista de desenho de circuito, esse é o símbolo para capacitores em paralelo, ok? A gente estabelece uma diferença de potencial entre esses dois pontos, então isso aqui é o chamado nó do circuito. Quando a gente tem um nó do circuito, a corrente se divide, a corrente que vinha aqui se divide para esses dois lados, mas o potencial elétrico é o mesmo. Então o potencial elétrico aqui será o mesmo potencial elétrico desse outro lado. Tá? Isso é característica dos nós. Tá? Aqui a gente tem um ponto de soldagem, por exemplo. Tá, ok? Então, como o potencial elétrico será o mesmo potencial elétrico da bateria, aplicado aqui e aqui, então a gente sabe que a carga armazenada nesses eletrodos será C1 vezes V, e nesse outro capacitor será C2 vezes V. Tá? Se eu quero saber a carga total do circuito, então eu vou simplesmente somar a carga deste com a carga deste, para isso ser substituído por um único capacitor. Somando, então a gente vai ter que C1 mais C2 vezes V, que é comum aos dois. Então a capacitância equivalente aqui será a soma dos capacitores em paralelo. Veja que isso é o contrário do que acontece com os resistores. Ok? Resistores em paralelo, a gente vai ter aquele fator 1 sobre R. Enquanto que capacitores em paralelo, a gente soma as capacitâncias. Ok? Já na associação em série, o que vai acontecer, está sendo mostrado aqui, são dois capacitores em série. A corrente é a mesma, porém o potencial elétrico muda, porque a gente tem aqui uma queda de tensão aqui neste capacitor e depois uma queda de tensão neste outro capacitor. Você pode pensar do ponto de vista de energia, né? A energia está chegando aqui, então parte da energia vai ficar nesse dispositivo, parte da energia vai ficar nesse outro dispositivo, ok? Então os potenciais elétricos em cada capacitor mudam. Então a gente vai ter aqui que o potencial no capacitor 1 é V1, no capacitor 2 é V2. Porém, as cargas, o que acontece? Não pode passar, lembra que esse capacitor, ó, ele é realmente aberto aqui, tá certo? Ou ele é preenchido com material isolante, de forma que não podem passar cargas deste eletrodo para esse. A carga vem pelo fio da bateria aqui, ó. A carga vem aqui por baixo e a carga vem aqui por cima, nunca por aqui, tá certo? O circuito é aberto aqui. Então, como que as cargas poderiam chegar nesse eletrodo e nesse eletrodo? Cargas induzidas eletricamente, tá? Então, na verdade, do ponto de vista de transferência de carga, as cargas chegam por este eletrodo e chegam por este eletrodo. E aí essas cargas induzem cargas neste eletrodo e as cargas deste eletrodo induzem cargas neste outro eletrodo. Indução elétrica, tá certo? Então a carga nos dois capacitores em série é a mesma. O mesmo número de cargas elétricas que chegar neste polo, neste eletrodo, é igual ao número de cargas, porém inversa, que chega neste outro eletrodo. Ok? Então a carga nos capacitores é a mesma. O que muda é o potencial elétrico. Então, se eu quiser fazer o cálculo do potencial total, né, desses dois, o potencial aqui e aqui, né, a diferença de potencial entre os eletrodos A e B, eu vou ter a soma dos potenciais elétricos e potencial é carga sobre capacitância.
Como a carga é a mesma, então a gente vai ter 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Portanto, a capacitância equivalente para uma associação em série é 1 sobre C equivalente, que é igual a 1 sobre, tá? 1 sobre C equivalente aqui é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim por diante. De novo, você veja que isso é o inverso do que acontece com os resistores. Resistores em série aumentam a resistência do circuito e capacitores em série diminuem a capacitância do circuito. Ok?